nossa Bíblia lá no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, do verso 18 em diante. Hoje é culto de missões e eu queria trazer uma palavra nesse sentido, para que possamos, não só hoje, mas a cada dia, nos despertarmos para o ID do Senhor. Amém? João 15, do versículo 18 em diante, vai dizer assim: se o mundo vos odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo. E por isso o mundo os odeia. Vocês lembram do que eu lhe disse? O escravo não é maior do que o Senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pôde realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que eu fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e ao meu Pai. Por isso, cumpre o que está registrado nas Escrituras deles. Odiaram-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o consolador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará ao meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Amém? Essa é a instrução do nosso Senhor para os seus discípulos. Enquanto a palavra, ela vai falar em ódio, né? Enquanto o mundo nos odeia, nós temos um Pai que nos ama. Amém? Você entende assim? Quando a gente para e analisa, e a gente vê todo o contexto vivenciado hoje pela Igreja do Senhor, no meio da nossa sociedade, nós vamos ver que há uma inimizade entre o justo e o ímpio, entre os filhos de Deus e os filhos das trevas, entre a igreja e o mundo. A maior evidência dessa inimizade é o ódio que o mundo tem para com o povo de Deus. Trata-se de um ódio que é cruel, um ódio que é gratuito e sem motivo algum. O mesmo que foi experimentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Após ordenar aos discípulos a prática do amor uns pelos outros, Jesus agora vai alertar sobre o ódio do mundo em relação a eles, em relação também a nós. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Em relação a nós. A palavra mundo é usada, melhor dizendo, a palavra mundo ela é usada com 3 significados: o mundo criado, a humanidade e a sociedade. Aqui significa a estrutura social separada de Deus e contrário à vontade dele. Satanás é o príncipe que domina esse sistema e o mundo inteiro jaz do maligno. É por isso que a amizade do cristão com o mundo
é inimizade para com Deus. O cristão não deve amar e nem se conformar o mundo, ou seja, eu não devo amar ao mundo e nem me conformar com as coisas do mundo, assim como Paulo, assim como Romanos 2, 1 e 12, 1 e 2 vai relatar. Mas quando nós paramos para analisar isso, nós não devemos, na verdade, ficar desanimados. Se o mundo nos odeia, a certeza que nós temos é que eles odiaram primeiro ao nosso Senhor, assim como ele disse em sua palavra. Se o mundo nos odeia, isso com certeza aconteceria, porque o Senhor ele foi odiado por todos e não seria diferente para conosco. O texto que nós lemos apresenta algumas razões pelas quais o cristão são odiados pelo mundo, mas também o texto que nós lemos traz algumas razões para nós apresentarmos a palavra da salvação para o mundo, amém? Assim como ela mostra as razões pela qual o mundo nos odeia, ela também nos mostra a razão pela qual nós não devemos nos calar no mundo, diante do mundo. Primeira razão porque o mundo nos odeia, ela é bem descrito de forma bem categórica. E ele vai dizer, e o mundo nos odeia simplesmente porque nós estamos ligados com o nosso Jesus. Amém? Estamos ligados ao nosso Deus. Jesus mesmo, ele vai dizer que o mundo vos odeia. Sabeis que primeiro do que a vós, odiou a mim. E se o mundo odeia Jesus, consequentemente, seríamos também odiados por ele. E assim ele dizia também aos seus discípulos, lá em 2 Timóteo 3,12, vai dizer, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então devemos esperar o mesmo tratamento dado a Jesus. Jesus havia avisado também que o servo ou que o escravo não era maior do que o seu senhor. Ele sempre ensinou que o sofrimento faria parte da vida daqueles que se identificaram, ou seja, que foram chamados, que foram libertos por ele. E o que nós entendemos com tudo isso é que o sofrimento, por causa do evangelho, é visto na Bíblia como uma bem-aventurança. Lá em Mateus 5, do verso 10 até o 12, vai dizer que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. O versículo 12 do capítulo de Mateus, capítulo 5, vai dizer, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, essa é a razão pela qual o mundo nos odeia, porque nós somos ligados a Cristo. Amém? Mas a segunda razão é porque nós não somos do mundo. E a Bíblia, o texto que nós lemos no versículo 19 vai dizer isso. Jesus diz, se vocês pertencessem ao mundo, ele o amaria, como se fosse deles. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu tirei ou escolhi vocês do mundo para que vocês fossem meu. Amém? Não fazemos parte. Vivemos no mundo, mas não fazemos parte dele. A nossa pátria é celestial. Somos seres agora celestiais, ou espirituais, perdão. Nós fomos escolhidos por Deus, tirados do mundo das trevas espirituais, e agora nós somos novas criaturas, assim como está escrito em 2 Coríntios 5,17. Também como diz em Mateus
nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, fisicamente nós estamos no mundo, mas espiritualmente nós estamos fora dele. O mundo ama somente aquilo que lhe pertence. Atualmente, se nós pararmos e formos analisar nas redes sociais ou fazer algumas consultas, nós vamos ver cristãos que são perseguidos, né, por povos, nações, e mais de 10 países que são mais perseguidos, né, no mundo todo, como a Coreia do Norte, Irã, Afeganistão. A gente vai ver tanta perseguição, tanta morte de cristãos, tudo isso porque professam um Senhor, porque vivem segundo os preceitos do seu Senhor. Então ele já não pertence, e isso traz ódio, traz revolta, mas não devemos nos entristecer com isso, não, porque Cristo nos chamou com uma finalidade, Cristo nos salvou para um propósito. E mesmo que o mundo nos odeie, nós precisamos pregar a palavra de salvação, amém? A mesma palavra que transformou a minha vida, a mesma palavra que alcançou a você, devemos também proferir ao mundo aonde nós estamos vivendo. Então nós precisamos entender bem isso. Há um propósito de Deus para nossas vidas quando Ele nos salvou. E um propósito é de que sejamos dele testemunha viva e fiel. Amém? Viva e fiel. É aquela pessoa que relata o que viu, o que ouviu. Assim como está lá escrito em Atos 1:8, que nós seríamos testemunha dele. Então nós temos que proclamar e falar dessa verdade a tempo e a fora de tempo, e não nos preocupar com as circunstâncias que podem se levantar sobre a nossa vida. Nós precisamos entender que precisamos proclamar. Então a segunda verdade é que nós não somos do mundo. A terceira é que o mundo é espiritualmente morto. A condição espiritual do mundo é morte. A sociedade sem Deus está morta em seus delitos e pecados. É por isso que o mundo reage de uma forma ignorante a respeito do nosso Senhor. E o verso 21 vai dizer: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então a expressão não conhece indica que o mundo não tem discernimento espiritual quanto às verdades espirituais. 1 Coríntios 2:14 vai falar isso. O mundo não conhece a Deus e rejeita a sua revelação natural, pessoal e escrita. O que eu entendo com tudo isso é que hoje o mundo quer deliberadamente pertencer ou viver no pecado. Jesus, ele vai dizer que ele veio ao mundo como revelação pessoal do próprio Deus, pelos seus ensinos, pelas suas obras. Ele provou ser o Messias e o Filho de Deus, porém o mundo recusou deliberadamente a crer que Jesus era o Messias. Em sua recusa se manifesta e a sua recusa se manifesta de forma progressiva. O ódio, a perseguição, a expulsão, assassinato são prova disso. Então o mundo odeia para que se cumpra também a profecia bíblica. Jesus afirma que o ódio do mundo foi profetizado no Antigo Testamento, e Deus diz: mas isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito na lei deles. Ou seja, odiaram a mim sem razão alguma. Sem razão alguma. Cristo, ele veio para trazer ao mundo libertação, salvação, mas o mundo o rejeitou, porque não entendiam esse lado. É por isso que o mundo está morto
espiritualmente e vive em seus pecados e delitos. Essas são as razões na qual o mundo nos odeia. Essas são as razões pela qual o mundo nos odeia. Mas se o mundo nos odeia, e eu pergunto, por que devemos pregar a palavra do Senhor? Por que devemos trazer as boas novas do Senhor? Primeiro, eu preciso entender que todas as pessoas que estão no mundo são alcançáveis. Amém? Todas as pessoas que estão no mundo são alcançáveis. Assim também como todas que estão no mundo têm sede de Deus. E elas buscam saciar essa sede, muitas das vezes, em fontes erradas. É aí que entra a nossa intenção de pregar a palavra do Senhor. Nós não podemos perder as oportunidades. Então eu entendo que no mundo tem pessoas que são alcançáveis, que tem pessoas que têm sede por Deus e não entende essa sede pelo divino. Eles vão saciar a sua sede em lugares errados. Mas eu e você fomos chamados para testemunhar que a fonte verdadeira, que eles precisam saciar a sua sede, chama-se Cristo Jesus. Assim como a minha sede e a sua sede foi saciada nele, precisamos dizer isso para outros também. Então, o primeiro motivo é esse. Mas eu preciso entender que mesmo que o mundo me odeia, Cristo me chamou para que eu pudesse testemunhar da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Em resposta ao mundo, os discípulos deveriam continuar testemunhando. Então, todo cristão verdadeiro, ele é um missionário de Deus. Amém? Ele não precisa ir longe, porque o seu campo missionário está aonde ele estiver inserido. Amém? Tem uma frase que diz que cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Você entende assim? Devemos entender que eu e vocês fomos escolhidos por Deus para ser abençoado com a salvação e também para abençoar outros com a palavra de salvação. Quando nós paramos e analisamos, nós vamos ver quão grande é a responsabilidade que eu tenho e a responsabilidade que você tem. Paulo já dizia: pesa sobre mim essa responsabilidade. Essa responsabilidade está sobre a minha vida e sobre a sua vida. É por isso que quando Jesus está ali com os discípulos, ele vai dizer: olha, mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que vai vir sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto na Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa incumbência não estava só sobre a vida dos discípulos, eles estavam preocupados. Quando é que o Senhor voltaria? Quando é que ele ia acontecer esse momento? E Jesus não estava preocupado com esse momento da sua volta, mas ele estava dizendo: olha, vocês fiquem aqui, porque do céu descerá poder sobre vocês, com uma finalidade, para que vocês testemunhem, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, até os confins da terra. E não estava só sobre ele, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, porque do céu desceu poder sobre você, para que você seja testemunha viva de Cristo Jesus, aonde você estiver inserido. Não temos que ter medo, nós só temos que proclamar essa verdade, a verdade que nos libertou. 1 Pedro capítulo 2, o verso 9 vai dizer: mas vocês são
geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses irmãos estavam passando por perseguições, estavam sendo perseguidos. E Pedro vai dizer: olha, vocês percebam o que vocês são hoje. Vocês são a geração eleita. Vocês são o sacerdócio real. Vocês são a nação santa. Vocês são um povo adquirido de Deus. Ou seja, propriedade agora exclusiva de Deus para uso dele, mas com a finalidade de proclamar as suas verdades. Ou seja, não precisamos temer, porque é o Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida. Há poder do céu para nós testemunharmos sobre o que o Senhor fez, o que Ele está fazendo e o que Ele poderá fazer na vida daquele que está próximo a mim e a você. Então nós precisamos entender muito bem isso. Oh, meu irmão, agradeço. Precisamos entender muito bem o nosso papel. Nós não estamos no mundo à deriva. Nós não estamos no mundo, ou dentro, melhor dizendo, dentro da igreja, só para usufruir daquilo que Deus, Ele derrama sobre nós como graça, como favor, como um renovo. Não. Tem uma finalidade de Deus para a nossa vida. Tem um propósito de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes nós não entendemos o trabalhar ou o chamado de Deus para aquilo que Ele nos comissionou, como foi dito aqui. Cada um tem seu chamado. Nem todos aqui vão ser chamados ou foram chamados para ir às nações. Quantos foram chamados para ir às nações? Eu não fui. Eu fui chamado para a minha nação, Jerusalém, a minha Judéia, vizinhança, a minha Samaria, o bairro onde eu estou, mas eu quero ir até os confins da terra, proclamando a verdade que me salvou. Nem todos aqui têm familiares servindo ao Senhor. Tem, se tiver, glória a Deus, né? Nem todos. Mas Deus te chamou, Deus te tirou das trevas, te colocou sim no meio da tua família. E Ele disse: aqui é o teu campo missionário. Então proclame as minhas verdades, fale dos meus feitos, testemunhe da pessoa que eu sou, e vai haver transformação, porque sobre você há um Espírito excelente que nos capacita, que nos dá ousadia. Essa é uma das verdades que nós também precisamos entender. Deus nos chamou para ser testemunha dele. E você só testemunha aquilo que viu ou vivenciou, sim ou não? Você tem vivenciado os feitos de Deus sobre a sua vida? Vai ficar só para você? Então compartilhe. Compartilhe. A segunda verdade é porque nós fomos capacitados por Ele para isso. O verso 26 vai dizer, do texto que nós lemos: quando vier o Consolador, que eu enviei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, Ele testemunhará ao meu respeito. O Espírito da verdade testemunhará pessoalmente acerca da pessoa de Jesus. O Espírito Santo é que capacita a mim e a você. É o Espírito Santo que capacita a mim e a você. O crente ou o Filho de Deus por si só,
ele não tem poder para nada. Amém? Ele não consegue por si só fazer nada. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Mas também ele diz: olha, vai ter aquele que vai capacitar vocês. Vocês não estão só no mundo. Vocês vão ter o Consolador, o Espírito que vai testemunhar de mim. Ele está ao nosso lado. Ele está dentro de nós. Então Deus, ele nos chamou e nos capacitou para isso. O Espírito da verdade, ele testemunhará pessoalmente sobre a pessoa de Jesus. Então, o crente, ele é capacitado pelo poder do Espírito Santo para testemunhar. O Deus que chama e envia é o mesmo Deus que capacita. Amém? É o mesmo Deus que capacita. Nós recebemos de Deus a competência para ser usado por Ele, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Ninguém faz nada para Deus pela sua própria competência ou habilidade. Para servir a Deus, é Ele que nos capacita para isso. 2 Coríntios 3:5 vai dizer: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Apenas Deus pode nos capacitar para fazer a sua obra. E muitas das vezes, quando eu falo em fazer a sua obra, a gente para na mente e diz assim: é as grandes coisas, né? Não é as grandes coisas. São aquelas que estão ao nosso alcance, em que Deus nos chamou e capacitou para fazer. Nem todos aqui têm o chamado para pregar, como o irmão estava falando. Nem todos aqui têm o chamado para orar e interceder. Nem todos aqui têm o dom da palavra. Nem todos aqui têm o dom de louvar. Não, mas cada um, Deus distribuiu os dons, para que cada um use conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Ele já outorgou sobre a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, entenda, se você estar aqui, é porque você tem sido capacitado por Deus dia após dia. As ferramentas a igreja já está dando, mas você precisa se posicionar. Você precisa se levantar. Você precisa proclamar. Porque foi para isso que Deus lhe chamou. Foi para isso que Deus lhe chamou. Eu estava fazendo uma oração a Deus e dizendo assim: Deus, levanta aquele para nos ajudar. Levanta aquele para fazer a tua obra junto conosco. Derrama um batismo de amor no meio da tua obra, para que o teu povo entenda e faça ela com zelo. E eu fui surpreendida numa terça-feira com o Miguelzinho lá da igreja. Eu acho que ele tem uns 7 anos. Ele chegou eu estava sentado, o meu menino na bateria, né? E a gente ia iniciar o culto. Ele chegou e disse: irmã, eu me atrasei. Eu disse: não, você está na hora certa. Pronto, eu vim aqui para trabalhar. Eu disse: veio aqui para trabalhar, meu irmão. Eu quero fazer parte da mídia. Eu quero aqui mexer no computador para colocar as músicas. A senhora me ensina? Eu disse: eita, eu ensino, não sei muito, mas eu vou chamar o Daniel aqui, ele vai lhe ensinar. E ele ficou lá na terça. No domingo, o culto é de 6 horas. Ele chegou 5:30. Irmã, cheguei atrasado. Eu disse: não, Miguel, eu fiquei pensando em casa, viu, missionária? Eu vou ou não vou? Aí eu disse: eu vou, porque Deus vai me capacitar. Aquilo encheu o meu coração. E eu me alegrei no Senhor. Eu disse: Senhor, eu pedi para levantar, o Senhor trouxe uma criança
E ele disse, deixe que eu faço. Na terça ele aprendeu. No domingo ele já estava fazendo sozinho. Foi embora. Terça seguinte ele voltou e disse, estou eu aqui de novo. Me atrasei? Eu disse, não atrasou não, Miguelzinho. Faça. Ele disse, eu gosto. Eu vou fazer. Mas ainda eu quero fazer mais. Porque Deus vai me capacitar. Uma criança de apenas 7 anos. E eu me alegrei dizendo, Senhor, muito obrigado. Porque ele entende. Ele está começando a entender o porquê está dentro da casa do Senhor. Ou seja, não devemos temer a nada, não devemos nos isolar. Não, é Deus que capacita a mim e a você. Há uma capacitação da parte de Deus para mim e para você. Da mesma forma como um serviço dentro da casa, do mesmo jeito de testemunhar, de falar, de evangelizar, de fazer missões. É Deus que nos capacita. É Deus que nos capacita. Nós é que precisamos nos colocar à disposição para fazer, para anunciar os valores de Deus para os perdidos. Precisamos fazer isso. Eu preciso entender isso e abraçar a causa do Evangelho, abraçar os valores divinos, porque há uma bênção que Deus, concede para nós. Falar do seu amor é uma bênção de Deus que Ele concedeu a mim e a você para falar. Ele poderia dizer, eu não quero os homens. Eu não quero as mulheres que falem do meu amor, porque são falhos, que são errantes. Eu vou mandar os anjos. Não, foi a mim e a você que Ele salvou, chamou, comissionou para ir e fazer o ID dEle. Então eu e você somos capazes, porque Ele tem nos capacitado. Então não fique parado. Porque você está sendo capacitado por Deus para fazer a sua obra. Não podemos perder mais a oportunidade que Deus ele tem nos dado. Não podemos mais perder a oportunidade de ganhar vidas para o reino, de povoar os céus. Porque enquanto nós ficamos parados, o inferno também está militando para levar os seus para o inferno. Mas não, nós não podemos parar. Nós também temos que trabalhar e proclamar o evangelho que transforma a vida do homem. Um terceiro, e para concluir, que uma verdade que precisamos também entender quando nós lemos o texto, que nós temos identidade. É porque temos a identidade assim como os discípulos. Os discípulos tinham a sua identidade. Eu e você temos uma identidade. Os discípulos estavam pessoalmente com Cristo, sendo testemunha oculares do seu ministério. Eles foram escolhidos para serem testemunha, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Os discípulos perseguidos testemunharam ousadamente o evangelho. Por causa do amor pelo evangelho. E por causa desse amor, eu e você fomos também alcançados por esse evangelho. Se hoje eu e você somos novas criaturas, é porque houve alguém lá do outro lado que não deixou que o evangelho parasse. Enquanto eles eram perseguidos, mais eles testemunhavam. Quanto mais a igreja era perseguida, mais triunfante ela caminhava. Ou seja, não havia perseguição
para parar os discípulos. Não havia coisa alguma que fizesse parar a obra do Senhor, que fizesse a igreja retroceder. Pelo contrário, enquanto as perseguições vinham, enquanto as lutas vinham, eles continuavam a testemunhar, eles continuavam a proclamar, e Deus acrescentava a pessoa no meio da igreja. Ou seja, não é porque eu sou perseguido, não é porque eu sou odiado que eu vou me calar. Pelo contrário, eu tenho a identidade de Cristo. Eu sou filha do rei. Você é filho do rei, filha do rei. Não se cale, porque sobre você há a mão de um Deus todo-poderoso que te capacitou para falar do seu evangelho. Não se cale. Não pare. Seja o influenciador do evangelho. Seja um influenciador, um agente influenciador do evangelho. É por isso que o próprio Cristo vai dizer: vocês são sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Sal e luz são metáforas que ensinam o poder que o cristão tem de influenciar. O sal simboliza pureza, preservação e poder de dar sabor. A luz simboliza visibilidade, direção e vida. Você entendeu? Você é sal da terra. Você tem que preservar. Você tem que dar sabor. Você é a luz do mundo. Você mostra o caminho para aqueles que estão nas trevas. Precisamos revelar ao mundo a vida e a alegria que nós recebemos do nosso Deus. Por causa da nossa fé em Cristo, nós somos os missionários de Deus. Temos que cumprir essa missão de pregar o evangelho. E essa missão não é para a missionária, não. O presbítero Júnior, não. O presbítero Brivaldo, não. O pastor Edivan, não. Essa missão, essa incumbência está sobre todos aqueles que entenderam e aceitaram o chamado do Senhor para a sua vida. Então Deus, Ele te tirou das trevas, te colocou na sua maravilhosa luz, para que você proclame as suas verdades, para que você fale. A missão, meu irmão e minha irmã, ela é urgente, ela é necessária, ela é intransferível. Hudson Taylor vai dizer uma frase assim: a grande missão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Amém? Não podemos fugir, não podemos ser omissos, mas devemos cumprir a nossa missão. E eu concluo nessa noite dizendo para você, com a seguinte frase: missão não basta estar no coração de Deus, tem que estar no meu também, tem que estar no seu também, para que possamos obedecer a ordem que foi dada pelo próprio Cristo. E não foi uma opção, mas foi uma ordem para todos, quando Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então nessa noite você entende que o mundo, ele anda deliberadamente em pecado. O mundo não nos aceita, o mundo nos odeia. Primeiro, porque nós estamos ligados com Cristo. Segundo, porque nós somos testemunha dele. E terceiro, fugiu aqui, deixa eu voltar. E terceiro, porque o mundo está morto espiritualmente. Mas mesmo assim nós precisamos entender que Deus, Ele nos chamou para testemunhar. Deus, Ele nos capacitou para testemunhar. Deus, Ele nos chamou, nos capacitou e nos deu uma identidade.
unidade, assim como os discípulos tinham. Se somos odiados pelo mundo, nós somos amados por Deus para fazer a sua boa vontade, pregar o evangelho, ganhar vida para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa noite, entenda, você não foi chamado para só estar aí, sentado no banco e usufruir daquilo que Deus tem reservado para você. Mas você foi chamado para fazer parte de uma grande comissão que prega o Cristo ressurreto. O Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a salvação dos perdidos. Você é testemunha disso. Você ouviu. Você vivencia isso. Leve outras pessoas também a ouvir e a vivenciar isso. Como eu disse, pessoas que estão no mundo, elas são alcançáveis. Pessoas que estão no mundo têm sede do divino que é o nosso Deus. Mas elas não sabem que ela tem sede e um vazio tão grande dentro do seu ser, que esse vazio só vai ser preenchido pela pessoa de Cristo. Mas eu e você sabemos. Elas não sabem que estão doentes, que estão morrendo em pecado. Mas eu e você sabemos. Nós temos o remédio para o mundo em decadência. É Cristo Jesus. Então proclame a verdade daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclame essa verdade. Não tenha medo. É por isso que o próprio Cristo vai dizer e vai descer do céu sobre você o Espírito Santo, e vão fazer vocês minhas testemunhas. Há sobre nós o poder do Espírito Santo, de ousadia, não de temor, mas de ousadia. Então, meu irmão e minha irmã, aonde você estiver inserido, fale do amor de Cristo, porque assim como eu fui alcançada, outros precisam ser alcançados pela mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe.